intercedam por mim. Não. Vocês podem descer. Pode descer. Eu peço que vocês intercedam por mim. Porque a mensagem que eu tenho é uma chave poderosa para mudar a sua vida. E eu só sou um vaso de barro, com plena consciência de que eu não sou nada, vermezinho de Jacó, diante do poder de Deus. E a manifestação de Deus nessa noite está forte demais. E eu peço a Deus e ao Espírito Santo que traga sobre mim tudo aquilo que Ele quer ministrar, inicialmente a mim, primeiramente a mim, e depois à igreja dEle. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, receba as chaves que Deus tem para te dar nessa noite. Não fica com pressa de ir embora, arranca toda a religiosidade, arranca todo o sofisma da sua mente, abra seu coração, sua mente para receber coisas preciosas que Deus tem para derramar sobre a sua vida e sobre as gerações que virão depois de você, em nome de Jesus. Amém? Alguém nos visita nessa noite, nós queremos entregar aí um mimozinho, é um chocolate desse lado aqui, levanta a mão, alguém que nos visita, ali temos meninas, aqui nesse meio, olha, ali temos os visitantes ali, a irmã Leia, aqui no centro, quem nos visita, por favor, levanta a mão, permanece com a mão levantada. Nós temos um chocolatinho para entregar e o nome dele é Bis, porque a gente quer Bis, que vocês voltem. Aqui no meio, alguém nos visita, desse lado ou desse lado aqui. Olha, bem-vindos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe. Agora, conhecendo aí os nossos visitantes, eu queria pedir uma coisa. Eu queria que todas as pessoas que têm acima de 50 anos ficassem de pé. Com toda a honra, 50. Agora eu quero pedir a você que tem menos de 50 anos, que levante uma salva de palmas para essa geração. Aplaudam, 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 aplaudam. Por favor, podem se assentar, muito obrigada. Eu não quis constrangê-los, eu quis honrá-los. Eu quero começar esse culto declarando a nossa gratidão a toda essa geração que veio antes de nós. Eu quero honrar vocês, que nos criaram, que nos ensinaram, que nos colocaram no mundo. Obrigada, mãe, eu quero te honrar, vovó Neide, a minha mãe querida. Que seria de mim sem ela? Todas as vezes, desde que nasci, nunca faltou. Mesmo quando criança, de colo, nos primeiros momentos da minha vida, as primeiras febres, os primeiros dentes nascidos, ela estava lá. E quando eu tive os meus piores momentos, ela estava lá. Quando eu lutei contra o câncer, ela estava lá. Quando eu fiz as cirurgias, ela estava lá. Quando eu saí do Covid, ela estava lá. Ela sempre está para mim. Ela sempre está. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Geração linda, que se entrega, que se doa. E essa igreja vai aprender a honrar essa geração. Essa igreja vai receber chaves nessa noite de honra. Essa igreja vai entender a importância do Deus de geração, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Pai, o Deus do Filho, o Deus dos netos. É o mesmo Deus. Eu quero que em nome de Jesus você abra o seu coração para ouvir de Deus aquilo que Ele tem para você. Em Êxodo, capítulo 3, verso 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: disse mais. Ele está falando a Abraão. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Desculpa, ele está falando a Moisés.
Disse mais: eu sou o Deus de teu. Está escrito o que na sua Bíblia? Eu sou o Deus de teu. Ai, vocês não estão com a Bíblia aberta, não está passando lá. Ah, agora está ali, então pelo menos você não está com a Bíblia. Olha lá. Disse mais: eu sou o Deus de teu. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmãos, Deus se move no meio das gerações. Deus se manifesta, Deus fala, Deus anuncia, Deus se revela progressivamente, Deus se revela geracionalmente. Inicialmente, a revelação de Deus através dos patriarcas de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi. Hoje, através dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós, através de nós para os nossos filhos, e através dos nossos filhos em direção aos nossos netos e bisnetos. Deus se manifesta através do homem. E o homem dentro da sua casa, ele tem a função e o dever de passar à próxima geração a bênção daqueles que servem e amam ao Senhor. Em nome de Jesus. Isso é completamente corroborado em Gênesis 17:7. Ele diz assim: então aí sim, Abraão, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Repete comigo: aliança eterna. Entre mim e você e os seus futuros, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Irmão, em nome de Jesus, se você entender o significado das gerações, você tem o poder de não só mudar a sua história, como mudar a história daqueles que virão depois de você. Se você entender o seu papel, sua função geracional, você vai ter e receber uma chave para mudar destinos. Irmãos, prestem atenção. A natureza é governada por gerações. A geração, ela tem em si uma herança. A herança, irmãos, é interessante que eu li outro dia, que nós herdamos os cromossomos e os como somos. Tá certo ou não? Herdamos os cromossomos e os como somos. Você é parecido com o seu pai, com a sua mãe, com aqueles que você tem como parentela. Alguns parecem até com os avós. Às vezes o pai e a mãe não têm olho azul, mas o avô tem um olhão azul e o menino nasce com olho azul. Oh, maravilha, que herança maravilhosa. E nós nos parecemos, porque biologicamente o DNA é passado de geração a geração. Mas emocionalmente, as marcas são deixadas. Sejam elas boas ou sejam elas más, são deixadas de geração a geração. E nós precisamos entender, irmãos, que como uma geração, cada um de nós faz parte de uma geração. Eu tenho aqui os adolescentes que estão pipocando no Espírito Santo, glória a Deus. Olha aí, ó. Se manifestaram, tá vendo que estão pipocando no Espírito? Eles são uma geração. Mas entendam vocês, jovens, antes de vocês vieram outros. E antes deles vieram outros. E se vocês aprenderem a honrar aqueles que vieram antes de vocês, vocês serão homens e mulheres honrados. E semearão onde passarem honra. Então esse culto não é só para honrar os mais velhos, mas para ensinar os mais jovens o caminho da honra. A cultura da honra e a importância das gerações. Nós também deixamos legados espirituais que são bênçãos ou maldições, se nós caminhamos ou não com Deus.
Existe uma herança e a herança, o legado, ele não se merece, simplesmente se recebe. A herança, ela pode ser boa ou má, mas ela não tem nada a ver com merecimento. Não tem. Então alguém pode deixar uma herança financeira enorme. Morreu, deixou uma casa, um carro, dinheiro, algo de bens e posses de preciosos, e você vai receber isso e você não trabalhou para isso. Você não semeou para colher isso. Alguém fez isso por você. Mas também recebemos hereditariamente algumas doenças, alguns problemas, e não porque merecemos, simplesmente porque existe um legado. E se fisicamente é assim, se o DNA é assim, se o mundo age dessa forma, se o reino animal e vegetal e os seres humanos vivem dessa forma, entenda que tudo isso é uma simbologia de algo e de uma herança, de um legado emocional e espiritual. Que eu e você podemos deixar para os nossos filhos, de bênção ou de maldição, de bem ou de mal. Marcas que farão a diferença na vida adulta dos nossos filhos. Marcas que fazem diferença na sua vida adulta. É interessante que muitas vezes existem pais que não conseguem abraçar, ou que não conseguem beijar, ou que não conseguem dizer eu te amo. E aí, quando você observa isso na reação de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, nós vamos perceber que eles também não foram abraçados, que eles também não foram beijados, e que eles também não ouviram um eu te amo quando eram crianças. E é tão importante o legado das gerações, que se nós entendermos, nós quebramos alguns paradigmas geracionais e reiniciamos, a gente reinicia as questões geracionais a partir de nós, irmãos. Porque existem legados de bênção, de honra, mas existem legados de desonra e de maldição. E agora eu sou refém dos legados, eu sou refém da herança? Não. Existem elementos que eu não recebi como herança, mas que na presença do meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, eu posso receber e restaurar na minha vida. Então não é porque os meus pais não me beijaram, ou os meus pais não disseram e não declararam amor por mim, que eu vou perpetuar isso sobre os meus filhos e os meus netos. Não, não, não. Em Deus, a minha geração pode bloquear uma maldição. Em Deus, a minha geração pode bloquear uma ferida emocional. Em Deus, eu posso viver coisas novas. E posso passar para os meus filhos e posso enxergar nas minhas próximas gerações. Basta que Cristo entre na minha vida e na sua vida e mude o rumo da sua história. A história dos homens é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Alguma semelhança, irmão? Porque depois de Cristo tudo muda, querido. Depois de Cristo a gente conta de novo a história. Nós estamos em 2020, DC, depois de Cristo. O que veio antes de Cristo está lá para trás. Quantos anos você tem que está com Jesus? Eu devo ter uns 27, 28. Tenho 28 anos de idade, 30 anos de idade, ó. Menina toda, garota. Vivi 20 anos sem Jesus, querido. Serviu? Serviu. Mas eu sou nova criatura há 30 anos. Ele é meu pai há 30 anos. Eu descobri a minha herança há 30 anos. Eu descobri que ele deixou o testamento, não só um, como dois. O primeiro e o segundo, o Antigo e o Novo Testamento. Ele deixou. E eu abro esse testamento, e eu leio esse testamento, e eu ouço o conselho dele, eu ouço a palavra dele, e todos os dias ele me transforma. E todos os dias ele me dá a oportunidade, pela graça, pelo favor dele,
renovado toda manhã. Eu tenho possibilidade de começar de novo. Eu não sei o que você fez até aqui, eu não sei como é a sua história até agora, mas nós servimos a um Deus que pode mudar e mudar hoje, e amanhã tudo ser diferente, tudo ser transformado, porque o nosso Deus é o Deus que nos ama e que muda a nossa história. Qual é a sua geração? Onde você está inserido dentro da sua casa? Talvez você seja a terceira, quarta geração de homens e mulheres que honrem a Deus, e você já desfruta de uma herança maravilhosa, porque o seu pai e a sua mãe oraram por você quando você ainda estava no ventre, consagraram você a Ele quando você ainda era informe. Talvez você esteja desfrutando disso e é maravilhoso, mas talvez você esteja nessa noite e diga: pastora, eu nem conheci o meu pai, eu nem conheci a minha mãe, eu não sei quem é o meu pai. Não importa, porque Ele diz que ainda que pai ou mãe nos abandonassem, Ele jamais nos deixaria, jamais nos desampararia. Ele está comigo, Ele está com você. Você tem um Pai celestial que te cuida. Ele viu você no ventre da sua mãe, Ele sonhou com você, Ele quis você, Ele formou você, Ele sonhou e te trouxe à vida. Porque o homem pode fazer o que ele quiser, mas o dom da vida, só Ele pode dar. E você é o dom, é o presente de Deus. Então o legado ou herança não se merece, simplesmente se recebe. Nós podemos derramar legados poderosos ou medíocres sobre as nossas gerações. Tudo que existe se move pelo legado da herança. A criação navega nessas águas, os animais, os vegetais e a humanidade. Não existe possibilidade de nenhum ser vivo viver de si mesmo. Ele é gerado por outro da mesma espécie. Portanto, o DNA, a semente, todas as coisas nessa terra vivem e navegam nas águas das gerações. E se você entender que tudo é geração, você vai receber de Deus algo maravilhoso para a sua vida. Essa geração vai passar, mas outra geração vai se levantar e vai beber das águas que você entregar, das águas dos seus pais. Por isso que a palavra do Senhor disse: se crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Está em Atos 16:31. Essa geração vai passar, e outra geração vai se levantar. Mas as próximas e as próximas e as próximas e as próximas gerações beberão das águas da tua cisterna. Elas irão onde você foi, elas amarão quem você amou, elas andarão pelos caminhos dos seus pais. E eu declaro em nome de Jesus que a igreja vai receber essa chave da compreensão geracional, entendendo que nós somos responsáveis pelo legado que deixaremos em nossos filhos, pelo futuro dos nossos filhos. Você pode deixar uma herança de honra, um nome honrado. Você pode deixar. Você pode deixar um casamento feliz. Você pode deixar para os seus filhos uma casa estruturada. Você pode deixar para os seus filhos um modelo de santidade. Você pode deixar para os seus filhos a sua vida com Deus. Seja um modelo de honra. Seja alguém que vai deixar um legado para os seus filhos de honra. Mas a herança, ela pode ser desonrosa. Você pode deixar dívidas, alcoolismo, fúria, briga, adultério, homicídio, doenças. Agora eu quero dizer uma coisa: as nossas emoções, os nossos comportamentos determinam a qualidade de vida da nossa casa. As nossas emoções e os nossos comportamentos determinam a qualidade e o futuro da nossa casa.
Existem muitos consertos que precisam ser feitos. Os nossos pais, eles nos amam incondicionalmente. Às vezes eles erram, mas eles não erram com o desejo de errar. Eles erram tentando acertar. Ou mesmo sem compreender a importância geracional, eles não sabem, não percebem as feridas que muitas vezes estão fazendo dos nossos filhos. E um conserto é necessário, e um pedido de perdão é necessário, e declarar amor é necessário. Existem atos proféticos que nós filhos precisamos fazer com os nossos pais. Existem momentos de diálogo e de conversa com os nossos pais que nós precisamos ter. Muitos carregam mágoas dos seus pais. Muitos carregam feridas feitas pelos pais. E você pode ter 60 anos ou mais aqui. Talvez o seu coração ainda seja ferido com o abandono de pai, com a falta de cuidado ou de amor que você recebeu na infância. Talvez o seu coração tenha ressecado, tenha ficado sequinho, porque você não recebeu os nutrientes no tempo certo, o amor no tempo certo, e você não consegue expressar amor aos seus filhos e aos seus netos. E essa é uma palavra de alerta para você. Aos que são jovens, aos que se casaram agora, aos que ainda não se casaram, aos que têm filhos pequenos, vocês têm todas as oportunidades do mundo de aprender a olhar para trás, aprender a honrar gerações, para poder aprender a como criar os seus filhos. Porque se você não honra seus pais, não se iluda, seus filhos vão imitar você e vão desonrar você. Pelo contrário, se você honra os seus pais, Deus vai te dar filhos maravilhosos que vão honrar você. Sabe por quê? Porque honra é uma semente. Repete comigo: honrar é semear. E quem semeia, a lei da semeadura. Quem semeia honra, colhe honra. Só que a semente na minha mão e na sua mão, ela é de inteira responsabilidade nossa. Nós decidimos honrar ou desonrar. Nós decidimos viver o princípio da honra ou não. Nós decidimos ser gratos às gerações ou não. Nós decidimos honrar os nossos pais, sim ou não? Nós decidimos. Essa é uma atitude nossa. Em Êxodo 20, 12, uma questão de honra. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Agora pega essa chave. Para que tudo, fala tudo, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, ou não irritem os vossos filhos, antes ensina, cria, conduz, mas ninguém dá o que não tem. Não adianta você falar e não ser. Não adianta você apontar o caminho e não viver nele. De nada vai adiantar você tentar ensinar o seu filho com palavras, porque ele vai ver em você as atitudes. Porque as suas atitudes falam muito mais do que 1000 palavras. E o seu filho vai ver você desonrar o seu pai. E ele vai acabar desonrando também o avô.
porque viu você desonrar. E ele vai ver você dando importância e honra e cuidado e carinho ao seu pai. Então ele também vai ser carinhoso com o avô e vai ser carinhoso com você. Cristo é passado de geração a geração. O evangelho, as boas novas, a boa notícia da cruz do Calvário, do Cordeiro Santo que morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida e fôssemos livres, é passado de geração a geração. Pois como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, tudo se resume em gerações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Pai, o Deus do Filho, o Deus dos netos. E se você semear, meu irmão, você certamente vai colher homens e mulheres de honra. Agora, o que é ser um homem honrado? O que é ser uma mulher honrada? O mundo tem na sua concepção que um homem honrado é um homem honesto, principalmente nas questões financeiras, nos negócios. É alguém que compra, paga. É alguém que fala e cumpre. Só que a honra está muito além dos negócios. Muito além de comprar e pagar. A honra está em cuidar dos mais velhos. A honra está em ser grato pelo que eles fizeram, pelos sacrifícios que eles fizeram por nós. Você sabe quantas vezes seus pais deixaram de comer algo gostoso para te dar? Quantas vezes eles te deram o melhor pedaço? Quantas vezes eles guardaram para você aquilo que eles tinham vontade de querer usar, ou de comer, ou de usar, consumir? Você sabe quantas vezes eles saíram de manhã para trabalhar e pagar a conta de energia elétrica para o seu banho quente? Sabe quantas vezes o seu pai passou na padaria e pôs o pão debaixo do braço e chegou em casa? E nós vivemos num mundo onde a desonra, um espírito de desonra está sendo propagado, onde os pais não valem mais, onde os filhos querem ser felizes e querem viver suas vidas, e desonram os pais e as mães de inúmeras formas. Ser um homem e uma mulher de honra é honrar a Deus acima de tudo, é viver em Deus algo tão precioso que transforma o caráter. Ser um homem ou mulher de honra é ser alguém capaz de mentir, porque o pai da mentira é o diabo, e eu sou filho de Deus, e eu não admito ter nada a ver com o inferno. Ser um homem ou mulher de Deus é ser alguém que é digno no casamento, que não se deita com a prostituta, que honra sua esposa, que honra seu marido, que honra seus filhos. Ser um homem ou mulher honrado é alguém que não se vende, que não dá um jeitinho, que honra o patrão, que cumpre aquilo que foi chamado para cumprir dentro da empresa, dentro da escola, em qualquer lugar, que não defrauda ninguém, que não tenta estimular outras pessoas ao erro, ao engano, por lucro, que não passa perna em ninguém. Que saudade do tempo do fio de bigode, onde as coisas não precisavam nem ser assinadas, porque havia uma honra ética, moral, para dizer: estou comprando e vou pagar, e chegar o dia e pagar mesmo.
Ai, 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 hoje em dia, que crédito que existe se seu nome não tiver atrelado a um cartão de crédito ou a qualquer outra situação? Que crédito de boca que ninguém confia em ninguém mais, porque a honra está sendo perdida, porque um espírito de desonra está rondando essa geração, e eu e você fomos chamados para sermos diferentes, para aprendermos a cultura da honra no meio de uma geração de desonra, para termos meninos e meninas santos, separados para Deus, se guardando para o casamento, e não se prostituindo em todas as festas, beijando todas as bocas e dormindo com todos os rapazes e moças. Porque hoje em dia o sexo é banal. E hoje nem importa mais se é menino com menina. Se for menino com menino, tanto faz. Se for menina com menina, tanto faz. Porque o que importa sou eu. O que importa é a minha felicidade. Não importa se eu vou magoar os meus pais, não importa se eu vou ferir alguém, não importa se eu mesmo vou me ferir, porque eu quero viver loucamente. Simplesmente quero viver. Meu corpo, minhas regras. Então eu grito: salvem as baleias e matem os fetos, os bebês no ventre. E daí, meu corpo, minhas regras, minha honra própria, meu código de honra pessoal. Sociedade, para quê? Direita, esquerda. Para que tudo isso? Você foi chamado para entender que se você não passar o código de honra para os seus filhos, as gerações se perderão, elas estão se perdendo, os nossos jovens estão se perdendo, e nós precisamos abrir os olhos para as nossas funções geracionais, para o poder que nós temos como mais velhos, como pais. Jovens, olhem para nós e obedeçam vossos pais. Para de olhar para o coleguinha da sua sala ou da faculdade, eles não sabem nada da vida. Eles são meninos e meninas que desonram suas casas e suas famílias e querem levar vocês junto para a desonra. Porque é um espírito maligno que ronda a terra nesses últimos dias. E não se iluda, Jesus está às portas. Ele está voltando. E eu e você temos a função de estabelecermos a cultura da honra. Em nome de Jesus. A honra é uma semente, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Um homem honrado planta a honra onde ele passa. Um homem honrado planta a honra onde ele passa, e certamente vai colher conforme a semeadura. Dá para entender que existe um espírito de desonra, os ensinamentos contrários, quebra de princípios, levando a desonra. Nossa realidade de honra, e não precisa ser não somente uma linguagem, mas uma realidade. A honra não está nas palavras, a honra está nas atitudes. A honra não está no eu te amo, mãe, no eu te amo, pai. Não, porque amar é um verbo, e todo verbo é uma ação. E o amor se manifesta nas ações de todo dia. Qual foi a última vez que você pediu a bênção ao seu pai? Qual foi a última vez que você pediu a bênção para sua mãe? Eu sou incapaz, às vezes eu mesma fico rindo de mim, que eu ligo para minha mãe 2, 3 vezes, e toda vez no telefone eu benço a mãe. Aí ela: menina, você já pediu bênção hoje? Mas eu não consigo começar um diálogo com minha mãe sem pedir a bênção. E como é bom receber a bênção dela. Como é bom saber que minha mãe está me abençoando. Deus te abençoe, minha filha. Você acha que é simples? É fora de moda, porque esse espírito de desonra que ronda essas gerações novinhas aí, chegou até você, e você não tem o hábito de pedir a bênção. Mas como é bom receber a bênção do Pai.
Como é bom receber a bênção da mãe. Como é bom ouvir um conselho. Você pode ter 1000 amigos. E você pode achar que eles são amigos de verdade. Mas eu posso dizer com a certeza mais pura que seu melhor amigo é o seu pai. Que sua melhor amiga é a sua mãe. Os amigos que você agora conta tudo, as coleguinhas que agora sabem de toda a sua vida, daqui 10 anos não estarão mais do seu lado. Quem é mais velho aí, quantos amigos de infância vocês têm? Pensa. Amigos de escola, que cursaram a escola com vocês. Quantos estão? Faculdade, vou facilitar. Aquela galera da facu, que era massa, top das galáxias, você andava com ela. Cadê todo mundo? Porque os ciclos de amizades, eles vêm e vão, e é normal da vida. Porque algumas pessoas serão muito importantes na sua vida durante um período. Serão seus melhores amigos de infância. Você vai brincar de bola com eles, vai brincar de boneca, vai brincar de carrinho, de casinha, de comidinha. E serão importantíssimos para você, mas eles vão passar. E sabe quem vai ficar? Sua casa, sua família, seu pai, sua mãe, seu esposo, seu marido, sua esposa, seus filhos. E que beleza, seus netos. Que maravilha os netos. Ai, estou doida para ser vó. Que maravilha os netos. Que maravilha, gerações. Como é bom. Vocês conseguiram entender o princípio das gerações? Que nós somos capazes de influenciar a vida dos nossos. De uma forma boa ou ruim, querendo você ou não, você vai deixar uma herança. Mas a questão é, que herança você vai deixar? O que você tem construído para os seus filhos? Existem pais que estão construindo casas, patrimônio, vão deixar os filhos ricos, mas não tiveram a presença. Não tiveram você, não tiveram o seu abraço, não tiveram os seus conselhos. Você só vai deixar dinheiro. Por isso que a gente vê tantas vezes herdeiros jogarem fora uma fortuna tão rápido, porque não foram cuidados e ensinados. Os pais achavam que estavam fazendo o melhor para os seus filhos. Eu não estou advogando contra, é muito bom a gente poder deixar uma casa, uma estrutura para os nossos filhos, mas isso não é o mais importante. O seu abraço é mais importante do que uma casa. A sua presença, o seu ensino, a sua adoração a Deus como um objeto a ser visto, copiado, experimentado, vivido. Irmãos, hoje, nessa noite, eu quero fazer um ato profético e finalizar com uma oração. Antes do ato profético, pastor, vem aqui que eu quero que você me ajude nisso. Antes do ato profético, eu quero fazer uma oração. E eu quero que você preste atenção em tudo que eu quero dizer, porque o Espírito Santo vai te fazer entender, por meio da oração, algo que Ele está derramando sobre a sua vida. Eu quero que você não preste atenção em mais nada ao seu lado. Abra suas mãos e feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Não olhe mais para ninguém. E eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, repreender todo afastamento geracional, toda disfunção geracional nessa noite. Eu quero repreender todo espírito maligno que desassociou pais de filhos e filhos de pais,
E eu quero declarar o coração dos pais convertido aos filhos e o coração dos filhos convertido aos pais. Eu rejeito qualquer disfunção geracional no meio do corpo, no meio da igreja, na casa dos teus filhos. E eu declaro uma conexão de gerações, gerada pelo teu Espírito Santo, gerada pela tua palavra, pelo teu conselho. Eu declaro filhos, amigos dos seus pais. Pais que não são só amigos dos seus filhos, mas são pais, autoridade, homens e mulheres que apontam o caminho porque estão nele, que apontam para a cruz porque estão servindo ao Senhor e andando após a cruz. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de desonra que ronda essa geração, e eu declaro por terra caído, anulado na casa dos teus filhos esse espírito. Que os jovens aprendam a caminhar em conselho com seus pais, que os jovens aprendam a pedir a bênção e o conselho de suas mães e pais e avós, que eles aprendam a se render diante de outra geração que foi antes, que viveu, que sabe, que tem a sabedoria da experiência. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a igreja a continuidade geracional. Senhor, e se alguém está aqui que não recebeu a herança, os elementos, o DNA, o legado correto do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, eu quero declarar em nome de Jesus que a bênção profética do Senhor esteja sobre eles e cada um deles, e que eles vivam a partir de hoje com uma nova herança, com um novo legado, com o legado que o Senhor na cruz do Calvário deixou para cada um deles. Desconexão cai por terra, conectividade é sendo agora, em nome de Jesus, gerada de geração em geração. Que a bênção do Senhor, que o favor do Senhor esteja sobre os filhos, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, sobre os pais, sobre os avós e sobre os netos. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha recebido essas chaves. E eu quero convidar, se você está em família, e se os seus pais estão aqui, eu quero que vocês fiquem de pé e se juntem por aqui. Aqueles que estão em família, por favor, se juntem em família. Os que são mais velhos com os mais jovens. Todos que estão em família. Se você está sozinho, eu vou te ver, eu vou te enxergar. Façam pequenos grupos de pé, as famílias de pé, por favor. As famílias que estão aqui, fiquem juntos aqui. Venham para frente, venham aqui para frente, ó. Faz um montinho aqui, faz outro grupinho ali, faz outro grupinho acolá, todas as famílias. Eu quero chamar minha família no altar. Toda a minha família pode subir no altar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Leia, vem cá, filha. Nós faremos um ato profético de honra. E eu quero agora, quem é jovem que está sozinho, levanta a mão. Jovem que está sozinho aqui. Eu tenho dois aqui, eu quero convidar. Irmãos, vocês dois, por favor, venham aqui à frente. Vocês dois. Quero 2 ou 3 jovens aqui com eles.
Eles vão adotar vocês nesse ato profético, aqui agora. Eles vão simbolizar os pais de vocês. Eu quero 2 ou 3 jovens aqui junto. Vem cá, bebê. Vem você. Eu quero mais uns 3 ou 4 jovens aqui. Vem cá. Três ou 4 jovens. Samuel, Bia, os pais não estão aqui. Vem aqui. Mais outros. Preciso de 3 ou 4. Temos alguém mais velho lá no fundo. Eu quero que você adote alguns jovens. Isso. Podem vir mais alguns aqui, ó, com eles. Mais 2 ou 3. Venham vocês duas. Aqui, ó, com eles. Venham mais 2 aqui com essa família. Linda família. Aqui, ó. É o Deus da mãe. É o Deus da filha. É o Deus da neta. Mais aqui, gente, vem cá. Vem vocês 2 aqui. Vocês 2 aqui. Aqui, com essa família aqui. Tem mais jovens aí. Por favor, venham. Por favor, venham. Não quero que ninguém fique. Samuel e Tati, adota uns 2 aqui, por favor. 2 aqui com Samuel e a Tati. 2 jovens lá no fundo, esses que estão lá. Gente, você não é muito jovem, mas você é família. Vem pra cá, pelo amor de Deus. Não é pra ficar ninguém, não. Todo mundo vai ficar em família. É um ato profético. Vem cá, Tairone. Aqui, ó, Samuel e Tati. Adota esses meninos aqui, gente. Vem cá. Ali com o André, ó. André, pode adotar uns 2 ou 3 ali, por favor. Por favor. 2 ali, ó, vem cá. Vou adotar vocês ali. Irmãos, presta atenção agora. Vem cá, vocês adotem aqui mais 2 ou 3, por favor. Venham. Cadê essa senhora? Ah, chama ela aí, por favor, essa senhora. Agarra aí. Geisa. Essa turma aí não tem pai e mãe, não? Vocês nasceram chocadeira? Então vem pra cá, venha. Vem atrás dessa senhora que tá aí, por favor. Essa família lá no fundo, vem pra cá também. Vocês 3, podem vir aqui pra frente. Gente, olha só. Tem um monte de órfão ali, né? Vocês têm pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês. Estão servindo na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Agora presta atenção. Presta atenção. Vocês que são jovens vão pedir a bênção aos mais velhos. Vocês que são mais velhos, abençoem. Os mais jovens, eles precisam da sua bênção. Eles não sabem, mas eles precisam que você os abençoe, que você ore por eles todos os dias. Em nome de Jesus. Podem fazer isso. Os mais jovens, peçam a bênção. Façam depois uma oração.
E eu quero chamar a atenção aqui, que eu ainda peguei o tempo de pedir a bênção aos pais beijando a mão. É mais raiz ainda. Essa é a bênção mesmo. Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Aqui, vem cá, vovó Neide, deixa eu mostrar aqui para essa juventude como é que a gente pedia a bênção aos pais. A gente chegava e dizia assim: benção, pai. E beijava a mão dos pais. Viu? Exatamente. Então esse é a bênção raiz. Eu quero fazer uma oração antes de você ir para o seu lugar. Quero liberar uma bênção pastoral sobre você. Como alguém mais velho, como alguém que tem uma autoridade pastoral, eu quero te abençoar. Mas eu quero só chamar a sua atenção. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui todos. Presta atenção. Essa palavra é uma chave. Sabe por quê? Presta atenção aqui, olha pra cá, um minutinho. Depois você pede bênção, rapaz. Presta atenção, a obediência também é importante nos filhos. Amém? Presta atenção aqui. Esse negócio da honra é tão séria. Deus leva isso muito a sério. Se você quer temer alguma coisa diante de Deus, tema isso. Porque é o mesmo Deus que dá a promessa de longevidade àqueles que honram pai e mãe. É o mesmo Deus que lança uma maldição para quem não honra pai e mãe. Se você quiser, vai lá no livro e veja. Vai lá no Velho Testamento, você vai ver que Deus tem muito compromisso com isso. Em vários textos você vai ver Deus alertando acerca da honra, não só aos pais, mas aos mais velhos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, você vai ver a Deus, Levítico 19, se não me engano, versículo 32, se lembrei, é verdade. Olha o que diz a palavra: fiquem de pé diante das pessoas mais velhas. Sabe por quê? Porque quando um mais velho chegava, todo mundo tinha que se levantar em reverência e em honra aos mais velhos. Então a palavra de Deus diz: fiquem de pé diante dos mais velhos. Deem a devida honra aos anciãos. Não só o respeito, mas a honra aos anciãos. E ele diz assim: eu sou vosso Deus, diz o Senhor. Ele atrela o respeito aos mais velhos, a honra a Deus, ao temor a Deus. Deus trata isso muito sério, irmãos. Então, em nome de Jesus, pega essa chave para a sua vida. Respeite e honre os mais velhos. Dê a devida honra aos anciões, aqueles que ensinam, aqueles que têm a possibilidade, a capacidade e a autoridade de lançar bênçãos sobre a sua vida. Porque o mesmo Deus que declarou isso é o Deus que garante. Simples, Deus te abençoe, minha filha, com bênção real. Quando ela lança, Deus te abençoe, minha filha, você já me pediu hoje, mas Deus te abençoe. Deus tem um compromisso com o que sai dos lábios dela, porque Ele disse na palavra dEle. Então creia nisso e tome isso para a sua vida. Seja os mais novos. Se você quer ter sucesso, quer ter longevidade, quer ser bem sucedido em tudo, cultive a honra, cultive o respeito daqueles que são mais velhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro mais uma vez, com muito temor a Tua palavra. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor me fez compreender isso desde a minha juventude, Deus. E eu sei que hoje a minha casa, a minha vida colhe frutos por conta da honra, da cultura da honra. E eu quero profetizar sobre a nova geração, que eles possam viver debaixo desta cultura e debaixo da honra, para que eles tenham uma vida abençoada, para que todas as promessas do Senhor venham sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada um dos meus irmãos. Eu peço ao Senhor que venha sobre aqueles que são os mais velhos, que deem entendimento e consciência do valor e da autoridade que tem
para lançar sobre os seus filhos e os mais novos a bênção que vem da parte do Senhor. Por isso nós oramos nessa noite, dando honra àquele que é maior, àquele que é Senhor, ao nosso Deus, o Pai, que está sobre todos. Então, em o nome de Jesus, eu profetizo sobre essas vidas que estão aqui, sobre os que estão assistindo em casa, a doutrina, ao caminho, a honra, para que possam ser abençoados, para que tenham uma vida frutíferas, vidas abençoadas em tudo. Assim eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor e receba. Vamos adorar o Senhor, amém. Adora, essa canção é profética. Te acompanhe, a canção é profética. Cante com todas as suas forças. Declare no mundo espiritual que você e os seus filhos e os filhos dos sua seus presença filhos te acompanhe por trás, por e haja diante, cura, do teu lado, e haja libertação e em das ti emoções, é contigo, e haja conexão é contigo. geracional.